Meio-dia, mais um minutinho, a semana começa aí já praticamente anunciando o fim do mês de março, é ou não é? Abril tá chegando aí, temos Páscoa, né? Que seja um mês aí, portanto, de renovação, um mês com mais esperança, com mais força, com mais fé para todo mundo. Estamos sempre juntos aqui com você, olhando para o horizonte e buscando caminhos melhores para todos nós. Certo? Bem-vindo, bem-vinda, é um prazer, uma alegria ter você aqui. Almoça na paz, que chegou a sua hora de receber o cardápio de notícias mais completo de São Paulo. Uma boa tarde para você. A capital ampliou o grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19, portanto, a partir de hoje, mais 36 mil pessoas começam a receber as doses. Então vamos juntos aqui dar uma olhada no nosso telão, para que você fique ligado quais são essas novas categorias. Está aqui, portanto, começando então com profissionais de saúde com 53 anos ou mais, incluindo aí aqueles autônomos que trabalham em clínicas e consultórios, não apenas em hospitais. Pessoas também em situação de rua, cadastradas nos centros de acolhida. Tem ainda os servidores municipais que atuam no atendimento a vulneráveis, né, aos mais fragilizados aí, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e também na Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania. E está valendo também para os profissionais que atuam no serviço funerário público e particular. Todo mundo nessa lista aqui vai receber as doses apenas nas unidades básicas de saúde, com exceção dos sem-teto, né, que vão ser imunizados nos centros de acolhida aqui da capital. Um desses centros fica no Centro Esportivo da Moca. É lá que está o nosso Bernardo Bortolotto, com todos os detalhes aqui. Boa tarde e bem-vindo, Bernardo. Como é que está o esquema aí, por favor? Oi, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, eu vou começar aqui essa nossa entrada ao vivo, indo lá para o seu Reinaldo, tá vendo, Ele vai ser o último a ser vacinado aqui hoje, com ele 78 pessoas imunizadas neste centro. Ele tem 67 anos, está lá com um penteado bonito para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Sempre lembrando que a vacinação do sem-teto, ela funciona apenas nos centros de acolhida. Por quê? Porque a pessoa, ela precisa ter mais de 18 anos e estar cadastrada num destes centros. Com isso, o centro chama os profissionais da saúde que fazem um mutirão, como a gente está vendo aqui, e vacinam as pessoas que estão lá. E aí hoje, pela manhã, a vacinação foi aqui, mas à tarde é no outro centro. Lembrando, ao todo são 101 centros de acolhida aqui na capital. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, aproximadamente 10 mil pessoas que vivem nas ruas vão receber a primeira dose da vacina. E aqui a gente viu o seu Reinaldo, ele já saiu, mas a gente acompanhou a vacinação aqui pela manhã, como você vai ver agora na reportagem. Os sem-teto fizeram fila aqui no Centro Esportivo da Moca. Seu Vandeilson tem 44 anos e estava ansioso. Não tem muitos aí, que nem muitos que têm suas casas aí, pode viver aí um pouco mais o isolamento social. Nós não, vivemos uma quantidade de gente muito grande aí, próximo do outro, aglomerada, né? Não temos muitos aí, esse isolamento, né? A Secretaria Municipal da Saúde disse que houve um aumento de casos de Covid-19 entre as pessoas que vivem na rua nas últimas semanas. Somente num centro de acolhida aqui da zona leste da capital, 7 pessoas estavam com Covid-19. Uma delas, inclusive, morreu pela doença. Nós tivemos 28 óbitos na população de rua no total, de março do ano passado a dezembro. Só nesse mês de março nós tivemos 6 óbitos. Essa segunda onda para a população de rua está muito mais grave. Hoje, a Prefeitura também começou a vacinar profissionais da saúde com 53 anos ou mais em diversas categorias. Desde médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, até assistentes sociais, educadores físicos e veterinários. Ao todo, serão 20 mil pessoas. Esses não são aqueles que estavam na linha de frente ou trabalhando em serviços públicos na cidade. E esses são aqueles profissionais que atuam de forma autônoma, mas obviamente que por serem da categoria de profissionais de saúde, também no atendimento correm risco e estão dentro do Plano Nacional de Imunização. Mas este médico acredita que outros profissionais podem ser mais prioritários neste momento. Num hospital, é muito mais correto você vacinar uma pessoa de 30 anos, que ela é técnico de informática,
porque ela é fundamental na manutenção de todo o sistema hospitalar e faz trabalho todos os dias, 24 horas. São pessoas muito mais importantes do que muitas vezes uma pessoa que tenha uma profissão da área da saúde, mas não exerce ou a uma distância muito grande de pacientes. Entre idosos, a vacinação entre quem tem 69 anos ou mais começou hoje em Santo André. Teve fila de carro em frente ao drive-thru montado no estacionamento do Paço Municipal. É um dia que não dá para ser comemorado, porque com 300 mil mortes no Brasil, não tem comemoração, mas eu sinto alívio e vamos tocar a vida, né? Na capital, onde 84% dos idosos nesta faixa etária já foram vacinados, movimento tranquilo nos postos de saúde. O seu Antônio foi à UBS Vila Antonieta, na Zona Leste. Chegou comemorando, mas vai ter que esperar mais um pouco. Eu entendi errado. Eu estava tão feliz. Pois é, quem tem 68 anos vai receber a primeira dose só na semana que vem, dia 5 de abril. O que vai colocar mais 340 mil pessoas na fila da vacina. Para dar conta da demanda, o Instituto Butantan enviou hoje uma nova remessa da Coronavac ao Ministério da Saúde. Foram mais 5 milhões de doses. 1 milhão ficam em São Paulo. Durante a entrega do lote, o governador João Dória falou sobre a Butanvac, que será totalmente fabricada dentro do Butantan, mas com tecnologia que foi desenvolvida por pesquisadores do Hospital Americano Monte Sinai. Dória explicou porque na sexta-feira disse que a vacina era 100% brasileira. Simplesmente porque eu não tinha a informação. Mas entendo que a Butanvac é uma vacina nacional, uma vacina brasileira. O importante é termos a vacina e temos uma vacina nacional. Se ela tem parte dela tecnologia internacional, isso é uma boa contribuição, isso é positivo. Nós temos que combater essa pandemia com todas as forças, todas as alternativas disponíveis no Brasil e no mundo. Vamos aqui juntos dar uma atualizada, então, no mapa da proteção aqui no estado de São Paulo, dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde no final da manhã, ou seja, agora há pouco. Temos, portanto, no estado de São Paulo, 5.700.727 doses aplicadas até agora. Quem já tomou a primeira dose, mais de 4 milhões de pessoas, representando quase 9,30% da população do estado. Quem já conseguiu tomar também a segunda dose, que maravilha, né? 1.404.614 pessoas aqui no estado, pouquinho mais de 3% da população. Esse pessoal aqui já vai conseguindo ter um pouco mais de alívio, né? Claro, em relação à proteção, mas todo mundo se cuidando sempre. No primeiro fim de semana de feriado prolongado, infelizmente, muitas cenas aí de desrespeito, diante de tudo isso que a gente tem mostrado, esse cenário trágico. Festas, aglomeração, uma das baladas clandestinas foi ao lado de uma unidade de pronto atendimento em Itaquera, zona leste aqui da capital. Desesperado e com dificuldade de atender os pacientes, um médico gravou um vídeo em que fez questão de mostrar a situação nos fundos da UPA 24 de agosto em Itaquera, na Zona Leste. Aqui, ó, nessa unidade é só Covid, nós estamos com 73 pacientes internados, entre pacientes graves e pacientes não graves. O médico é o Nelson Miesel, que trabalha na UPA de Itaquera há 5 anos. Segundo ele, essas festas acontecem há muito tempo e ninguém faz nada. No último sábado, ele explodiu de indignação. Estava assim, insustentável. No outro final de semana, eu já tinha ligado inúmeras vezes para a polícia. A gente está doando o nosso sangue, a gente corre o risco de ser contaminado, de contaminar as nossas famílias. E quando a gente vê pessoas numa de uma festa, de festas clandestinas, se reunindo de forma inadimplente, isso é uma sensação de frustração sem fim para a gente. Esta é a UPA onde o Dr. Nelson trabalha, em Itaquera. Ali estão as janelas das enfermarias de observação que dão fundos para o terreno de onde veio o som da festa na Comunidade da Paz. E você vê que, como não tem nenhum obstáculo, o som sobe e vem direto para a unidade. É como se a festa estivesse acontecendo dentro da enfermaria. Isso é uma irresponsabilidade com as pessoas, um desrespeito com o paciente e com quem trabalha, ainda mais nesse momento. O governo do estado disse que lamenta esta irresponsabilidade e que a Polícia Militar foi ao local, mas que como a festa já estava
instalada, não pôde fazer nada, apenas manter o policiamento no entorno. Na zona sul de São Paulo também teve festa junto ao Hospital Heliópolis. Esse vídeo foi enviado por um paciente que está com a Covid-19. Ele não consegue descansar. Dormir com essa doença maldita é impossível, mas dessa forma piora um pouco mais, né? Esta festa foi hoje de madrugada em um bar em Taipas, na Zona Oeste. 15 homens e 3 mulheres, entre eles um menor de idade, estavam no local. A maioria sem máscara, compartilhando narguilés e cigarros. Na área dos fundos, várias garrafas de bebidas vazias. Alguns insistem em ainda serem irresponsáveis e manter a vida como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse amanhã. Jovens que transmitem para seus familiares, entes queridos e assim por diante até chegar a todos nós. Procon e Vigilância Sanitária também estiveram no local, que pode ser multado em até R$290 mil. Na Brasilândia, na Zona Norte, o desrespeito era na rua mesmo. Muita aglomeração e ninguém usando máscara. Em Mauá, no ABC, a Guarda Municipal encerrou uma festa ontem à tarde. 50 pessoas estavam num pesqueiro. Elas foram dispersadas e os donos notificados. Com a ajuda de um drone, uma festa clandestina também foi descoberta em Santo André. O evento era em um bar no Jardim Riviera, às margens da represa Billings. Cerca de 80 pessoas estavam desrespeitando as medidas para desacelerar o contágio pelo novo coronavírus. O responsável pelo estabelecimento recebeu uma multa de aproximadamente R$1.700. A gente está combatendo uma doença chamada egoísmo, chamada narcisismo, chamado negacionismo por parte dessa população brasileira. Nós conversamos com o secretário executivo da Polícia Militar, Coronel Álvaro Camilo, que explicou por que a PM não acabou com a festa lá do lado da UPA de Itaquera. Uma intervenção ali da polícia num lugar com 2.000 pessoas, esse confronto com a polícia poderia ter muito mais gente feridas e ser até pior para aquela pandemia. Lógico que no momento de pandemia as pessoas não deveriam fazer isso. Por isso que a polícia colocou mais 5.500 homens por dia no estado de São Paulo para evitar as festas. E tem evitado bastantes festas. As intervenções chegam de 1.000 a 1.500 e para que elas não aconteçam, né? Agora, se acontecer, tiver condições de fazer a intervenção, a dispersão de maneira segura, ela será feita. Se essa intervenção vai causar um dano maior, com pessoas até feridas, a polícia não fará a intervenção. Então, Coronel Álvaro Camilo, tem que botar a inteligência da PM aí agora, né, para fazer prevenção de novos bailes clandestinos, né, do lado dessa UPA aí de Itaquera, porque realmente não dá para continuar assim. Chamar a Polícia Civil, sentar com vigilância sanitária, fiscalização, GCM, juntar todo mundo, faz uma força-tarefa e acaba com isso de uma vez por todas, pelo menos enquanto essa pandemia estiver rolando, né? No mínimo, porque não dá para fazer lazer assim, né? Infelizmente, todo mundo quer lazer, precisa de lazer, merece lazer, mas está numa situação bem complicada ainda, né? Enquanto tudo isso não passar, a gente vai ter que juntos segurar a onda. Tem um temporal aí no fim da tarde de ontem que deixou um rastro, né, de estragos em alguns bairros do extremo da Zona Leste aqui de São Paulo, especialmente em São Miguel Paulista, Cangaíba e também no entorno do Ticoatira. Essa chuva começou perto aí das 5h30 da tarde, de acordo com os moradores, as ruas ficaram assim, ó, tá vendo? Tomadas de água e sujeira. E os moradores contam que a partir daí veio um volume de água muito grande que invadiu casas, comércio, né? Tem gente que tem até aquelas comportas, né? Tampas aí de metal para impedir que a água entre, com quase 1 metro de altura, né? E agora de manhã tinha muita gente limpando tudo, tá vendo? Colocando o que ficou destruído no lixo, algumas coisas secando ali no sol. A gente procurou a prefeitura para saber o que aconteceu nessa região e eles disseram que choveu demais, muito além do esperado, e que os bueiros não deram conta da quantidade de água. Mas fica, portanto, aí o alerta, né, e a recomendação de que a prefeitura faça um trabalho melhor nessa região, porque imagina, a vida já não está fácil para ninguém, e você perder ainda o pouco que tem, né, tudo que não pode acontecer.
Tem que limpar direitinho aí, né? Deixar os bueiros limpos, fazer mais drenagem, tudo que for possível e necessário para aliviar a vida do povo. O boleto do IPTU, esse chega. Rafael Irrara, bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Tralho. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no SP1. A gente sobrevoa exatamente a Zona Leste, bairro Vila Ani, no Itaim Paulista. E ó, choveu forte por aqui ontem à noite. Foram 68 milímetros, muita coisa, e isso em apenas 2 horas, entre 6 da tarde e 8 da noite de ontem. Agora, meio-dia e 17, a água ainda não escoou na rua Bernardo de Chaves Cabral. Tem um braço até do rio Tietê aqui do lado. Um ou outro carro passa, neste momento tem essa van aí que está se arriscando, caminhões também, mas a maioria dos motoristas dá a volta quando se depara com esse aguaceiro todo. Tem um caminhão, inclusive, que está bombeando a água suja. E chama a atenção o fato de algumas pessoas estarem andando, nadando por aqui. Tem risco de doença e é um problema recorrente nessa região, todo mundo sempre reclama. Como se não bastasse o problema da pandemia, ainda tem esse aguaceiro todo, né, Tralli? Pois é, e um caminhãozinho desse para tirar toda essa água, quanto tempo vai levar, né, Rafa? Eu sempre falo aqui, quando acontecem essas coisas, tem que juntar as subprefeituras aí, fazer uma força-tarefa, né? Ir lá com vários caminhões, tirar água rapidinho, limpar, quer dizer, dar o apoio necessário que o povo merece numa situação difícil assim. Obrigado pelas informações. Eliana Marques, de volta aqui com a gente. Eli, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pelo visto, a chuva foi mais pesada e mais concentrada nesse leste aí da Grande São Paulo, né, Eli? Exatamente. Ontem pegou principalmente a zona leste aqui da capital e também cidades que ficam mais ao leste da região metropolitana. Em São Miguel Paulista foi registrado o maior volume de chuva pelo CGE, 108 milímetros em 2 horas, muita chuva em pouco tempo. No Itaim, 68 milímetros, na Penha, 46, Aricanduva com 27 milímetros. Um sistema de baixa pressão que está no sul do país, olha ele aqui nas imagens de satélite, ajudou a formar as instabilidades ontem e vai ajudar a formar as instabilidades também hoje por aqui. Ou seja, a gente tem sol, tá com calor aqui, a máxima prevista é de 31 graus na capital, mas tem previsão de mais chuva forte de novo hoje aqui na Grande São Paulo, Tralli. Eli, esse calor com temporais vai continuar essa semana toda? Olha, tem mudança, viu, nessa semana. A baixa pressão que hoje está lá no sul, o que vai fazer amanhã? Vai dar origem a uma frente fria que vai avançar pelo estado, espalhando chuva. Aqui na capital, a condição é essa. A chuva pode acontecer já na madrugada, ainda uma chuva fraca isolada. Aí, entre o finzinho da manhã e o início da tarde, os temporais começam e se estendem até a noite. Temperaturas, 21 graus na madrugada, madrugada bem abafada, tarde menos quente que hoje, 3 graus menos quente, com máxima de 28 graus, mas ainda abafada. A mínima vai ser à noite, 20 graus. Em alguns bairros pode dar uma sensação de friozinho. Toda essa faixa leste aqui amanhã tem risco de temporal por causa da frente fria. No litoral norte é uma chuva volumosa amanhã. E amanhã também tem previsão de ventos fortes de até 80 km por hora, isso em todo o estado. Aí como fica a partir de quarta-feira, último dia de março? 25 de máxima apenas na quarta-feira, com chuva ainda. Quinta-feira, abrindo o mês de abril, sem chuva, máxima de 26 graus. E olha, mínima de 15 na quinta. Então, uma madrugada friazinha na quinta-feira. Sexta e sábado, chuva isolada, com temperaturas amenas também, Tralli. Muito bem, mês de abril vai começar... Com friozinho de manhã. Friozinho, exatamente. Isso aí. Valeu, obrigado, Eli. Até amanhã. Bom retorno, bem-vinda de volta aí. Obrigada. Estoques da Fundação ProSangue ainda estão muito baixos. A Fundação está entre os 5 maiores bancos de sangue da América Latina e é centro de referência. Todo mês coleta, processa cerca de 10 mil bolsas de sangue que são destinadas ao atendimento de cerca de 100 instituições públicas da rede estadual de saúde. Por isso mesmo, durante o feriado de emergência, né, as doações podem e devem, por favor, ser feitas normalmente, como mostra o nosso querido Rômulo Dávila. Os estoques de quase todos os tipos de sangue atingiram níveis críticos aqui na Fundação ProSangue. As piores situações são dos tipos O e A, tanto positivo quanto negativo, e B negativo. O ideal é receber cerca de 12 mil doadores por mês. Mas a Fundação ProSangue estima que o mês de março vai fechar com cerca de 4 mil doações a menos.
Segundo a Fundação, muitos voluntários deixaram de doar para evitarem o ambiente hospitalar. A doação de sangue é um processo seguro e agora mais seguro ainda devido às medidas que estamos tomando, como manter o distanciamento social, uso frequente do álcool em gel, como é um ambiente hospitalar, então o uso de máscara extremamente obrigatório e todas as doações são com hora marcada para evitar aglomerações. Para doar, a pessoa deve estar bem de saúde, ter mais de 16 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Quem teve Covid pode doar depois de um mês da recuperação completa. Quem foi vacinado também pode doar, só que essa pessoa precisa esperar um período de 2 dias a 1 semana, dependendo da vacina, depois de tomar cada dose. Valeu, Rômulo, brigadão. Se possível, doe, né? Um gesto fundamental que você faz aí para ajudar o próximo também. Para agendar a sua doação, entra no site da Fundação. O cadastro deve ser feito pelo próprio doador, porque são necessários dados pessoais para conseguir fazer o registro. Já está no site da FUVEST a lista da segunda chamada dos aprovados aí no vestibular da USP. Corre, né? Dá uma conferida se seu nome está lá, se você prestou, obviamente. Se tiver, a matrícula virtual vai até às 4 da tarde de amanhã. A lista da terceira chamada vai ser divulgada dia 5 de abril. No G1 tem o passo a passo para a matrícula. Boa sorte para todo mundo. E você está afim de uma vaga num curso que vai te ensinar uma profissão? Então se liga aí, estão abertas 3.790 vagas para cursos de qualificação profissional com bolsa auxílio em 18 cidades aqui da nossa grande São Paulo. Dá uma olhada então, olha só, são 27 cursos em muitas áreas, entre elas publicidade digital, tem assistente de recursos humanos, auxiliar de logística, edição de vídeo, balconista e muito mais. As aulas são de graça e o aluno ainda recebe uma ajuda de custo de R$ 210. As inscrições vão até amanhã pelo site que está aí na sua tela, ó, exatamente esse mesmo endereço que está aqui, tá vendo? Convocação dos candidatos selecionados vai ser por e-mail e as aulas têm previsão de começar em abril. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas. Boa sorte, né? E aproveite essa grande oportunidade. Vamos voltar para o alto aí com o nosso Rafael Errara. Rafa, 12h24. Trali, estou aqui na Ayrton Senna, trânsito bem tranquilo, sentido interior. Está sendo feita por aqui obra de recapeamento, mas hora do almoço, as máquinas estão ali paradas no acostamento, ninguém trabalhando neste momento. Falando ainda de estrada, Trali, hoje mais cedo na Fernão Dias, uma carreta tombou ali na altura do quilômetro 61, perto da cidade de Mairiporã. Carga de areia ficou espalhada, mas tudo já foi retirado. Mesmo assim, ainda tem 11 quilômetros de congestionamento, isso no sentido capital paulista. Portanto, fica o alerta para o motorista que precisa passar pela Fernão Dias, isso sentido capital. Trali. Valeu, Rafa, brigadão. Aqui eu estou dando uma olhada nas nossas câmeras espalhadas por São Paulo. Não tem nenhuma grande dificuldade, não. O trânsito está bem mais tranquilo. Esta segunda-feira, né, que emendam todos esses feriados em comparação com segunda-feira passada. Nos dois lados do Vale do Engabaú, você vê como está fácil, né, de passar para um lado ou para outro. Só achei um pouquinho de trânsito, mas também nada demais, num trechinho da Luiz Inácio de Anhaia Melo. Tá vendo aqui, ó? Tem um pedacinho com uma certa dificuldade, mas nada muito complicado. Informações ao vivo do Waze sempre aqui para você também. Vamos dar uma olhadinha agora nas redes sociais, ver o que o pessoal está falando. Tem muita gente comentando sobre essas festas clandestinas, né, que botam em risco a vida das pessoas. Exatamente o que diz aqui o Maicon, ó. Que triste essa festa do lado do Hospital de Itaquera, né? Como é que pode? Lamentável. Rogério, festa clandestina tinha que ser punida com prisão e fiança alta para quem frequenta, um absurdo. Gilberto, muito justa a iniciativa de vacinar morador de rua tão vulnerável e desprotegido, né? O pessoal que está entrando aí no novo grupo de prioridade. A Tâmara mandou essa foto bem legal do pai dela que se vacinou, que felicidade. Um grande abraço para o seu pai, Tâmara, muita saúde para ele e para você também, todo mundo aí se cuidando. Eli também mandou a primeira dose de esperança do pai dela, seu José, feliz da vida, né?
está com a esperança renovada, assiste aqui o SP1 todos os dias. Um forte abraço. Obrigado, Eli. Um abraço grande, um beijão para o seu pai também. Muita saúde para vocês. Muito bom ter vocês aqui sempre e é muito legal receber essas fotos, né, de vacinação. Tudo que a gente quer, vacina para todo mundo e o quanto antes. E daqui a pouco, depois de 40 dias em alta, a média de internações diárias aqui na Grande São Paulo começa a cair. O número ainda é muito elevado, a queda é pequena, mas é uma queda, né? Filipe Mancuso. Oi, Tralha, é uma queda, mas ainda assim a situação é muito preocupante. 9 em cada 10 leitos de UTI estão ocupados na Grande São Paulo e em todo o estado. E, infelizmente, muitas pessoas continuam morrendo à espera de um leito de UTI. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Valeu, obrigado. E o trabalho dos voluntários que lutam bravamente, mesmo sem tanta ajuda, para conseguir saciar a fome de muitas famílias nessa pandemia. Não tem quase nada mais nas panelas e ligarem da rua falando, você consegue fazer só mais 10 comidas? Incrível, é um milagre da multiplicação. A gente consegue do nada fazer mais 10 marmitas e entregar. 12h27, o intervalo é rapidinho, a gente volta já, né, com esse sopro de solidariedade fundamental. Estamos de volta, sempre ao vivo com você, agora 12h30. Muito obrigado pela sua companhia. A média de novas internações em UTI e enfermaria reduziu aí pela primeira vez, diminuiu um pouco depois de 38 dias seguidos de altas. Os números ainda estão elevados e são extremamente preocupantes. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui como é que está a situação mais atualizada. No dia 16 de fevereiro, a média diária de internações era essa, de 687. Tá vendo, pessoas? Repare que a partir do dia seguinte essa linha sobe de maneira assustadora, né? Parece um foguete, ó. Vai subindo, né? Até bater 26 de março, né? Que foi a sexta-feira com 1.819 internações. E por 2 dias seguidos essa média baixou e ontem ficou em 1.771. É a primeira vez que a gente vê uma queda nesse gráfico, né? Mas os números ainda são altos se a gente der uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo? A situação dos hospitais ainda é de colapso. 9 em cada 10 leitos de UTI estão ocupados tanto no estado como aqui na Grande São Paulo. E a gente vai bater um papo ao vivo com o Filipe Mancuso exatamente sobre esse assunto tão sério. Infelizmente, né, Filipe, as mortes na fila por vaga de leito de UTI, elas não param de aumentar. Atualiza pra gente, por favor, e muito bem-vindo. Claro, Tralho. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Um levantamento feito pela nossa produção mostra que desde o primeiro dia desse mês, ao menos 180 pessoas morreram à espera de leitos de UTI na Grande São Paulo. A gente está falando ao vivo aqui do Hospital Vila Santa Catarina, na zona sul da cidade. Quero atualizar também a situação aqui do hospital. Aqui são 45 leitos específicos para a Covid. 40 estão ocupados. Isso dá uma taxa de ocupação de 89%, o que tecnicamente, segundo os especialistas, já se configura sim como uma situação de colapso. A gente pode ver aqui à minha esquerda, tem aqui um guindaste, né? Esse hospital, inclusive, está em obras, né? Ele está sendo ampliado, essa unidade, em 40 leitos de UTI. Essa é uma parceria entre a prefeitura e um hospital particular. Falando em hospital particular, a situação também na rede privada é muito complicada. Faltam leitos e também faltam medicamentos básicos. O estoque de medicamentos está super baixo em relação a medicamentos importantes aí para intubação. Então, a gente está falando que no todo a situação é muito complicada, como a gente vai ver na reportagem. Um homem cheio de saúde e sempre muito disposto. É assim que a filha descreve o pai, o seu Antônio. E o que ele mais gosta de fazer, assim, meu pai, quando ele está de folga, ele ama cantar, sabe? O meu pai, ele ama videogame, meu pai é uma pessoa, assim, muito pra frente, sabe? É uma pessoa que ama viver. E o que ele tem de bem maior para ele somos nós, a família. No começo do mês, o Antônio sentiu os sintomas da Covid-19. Foi internado 17 dias atrás no pronto-socorro de Caieiras, na Grande São Paulo, à espera de um leito de UTI. A Fabiana conta que ouviu do médico que faltaram sedativos.
próprio médico ontem falou que ligou para o UPA da outra cidade pedindo medicação emprestada para colocar só para o meu pai, porque está vendo quanto meu pai está resistindo. O paciente também sofreu com um descaso. Da troca de plantão, deixaram o tubo um pouco frouxo, o tubo estava cortado, ele teve que arrumar o tubo. E aí nessa, meu pai desaturou. Por quê? Porque é um pulmão que está precisando, não pode parar de receber oxigênio. A colaboração de assistente social, das pessoas do administrativo, eles falaram, a gente não tem o tempo todo para ficar pendurado no telefone para falar com a regulamentação do CROSS. Está lutando lá com todas as forças dele e assim, ele só merece uma chance. Só isso, sabe? O último levantamento da nossa produção mostra que ao menos 396 pessoas aguardam um leito de UTI na Grande São Paulo, sem contar a capital paulista. Na rede particular, a situação também é extremamente grave. Uma pesquisa com 81 hospitais revela que mais da metade tem estoque de medicamentos para até uma semana apenas. E 2 em cada 10 só tem disponibilidade de oxigênio para o mesmo período. Houve certa incúria no processo de planejamento de como fazer para que esses materiais não faltassem. Seja os diversos governos, seja os distribuidores, seja a indústria, mas principalmente o governo federal, que é quem tem, de alguma forma, o controle, ou deveria ter o controle desta situação como todo, do seu ponto de vista do Brasil. O Wilson tem convênio, mas só conseguiu vaga para ser internado no Hospital Municipal de São Caetano. Hoje o senhor está sendo atendido exclusivamente pelo SUS. Exatamente. Exclusivamente pelo SUS. Na medida do possível, né, Léo? Bem, tá? Claro que aqui ainda tem algumas dificuldades. Não tem toalha, tipo, trazer de casa, mas o pessoal está me atendendo bem. Enquanto a gente fazia essa reportagem, a Fabiana, filha do seu Antônio, mandou uma mensagem de texto. Ela escreveu, abre aspas, faleceu, tô me sentindo impotente, frustrada, fecha aspas. O seu Antônio deixou a mulher, 2 filhos e 2 netos. Eita tristeza, muita força aí para a família toda. A gente sabe de toda essa pressão nos hospitais, mas né, as famílias merecem respeito num momento tão difícil. A Prefeitura de Caieiras disse que vai apurar o atendimento que a filha do seu Antônio recebeu. E a gente tem que valorizar cada vez mais o SUS, né? SUS, né? Merece muito valor aqui no Brasil, cada vez mais. Maju, boa tarde, bem-vinda. Eu sei que vocês vão mostrar também um festival de irresponsabilidade Brasil afora, é isso? É isso, Trali. Boa tarde para você e para todos também, né? A gente vai mostrar essas festas cheias de pessoas que parecem viver numa realidade paralela, né, Trali? Tem flagrantes no Rio de Janeiro também. Enquanto isso, os profissionais da saúde lutam e lutam muito. A gente mostra a rotina exaustiva dentro de hospitais que travam uma guerra diária contra o coronavírus. Situação que se repete, infelizmente, pelo país. E enquanto o auxílio emergencial não chega e as doações diminuem, a fome continua batendo a porta de muita gente. Sem doses suficientes, eu pensei que a gente ia entrar um depoimento bem forte aqui sobre uma pessoa que está passando fome, come uma vez por dia, carne diz que é uma raridade em casa, Trali. Mas enfim, isso vai passar no JH. E sem doses suficientes e com desorganização de sobra, Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, registra novamente filas enormes para vacinação. A gente tem as informações da reunião do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o embaixador dos Estados Unidos, e deputados pressionam por mudanças no orçamento para preservar o teto de gastos. E finalmente desencalhou aquele mega navio que travou o canal de Suez, Trali, mas ainda demora um tempo aí para a gente ter mesmo o trânsito liberado por lá. Ele está flutuando, mas ainda leva um tempo para toda a logística voltar ao normal, né, Trali? Que transtorno, hein, minha amiga? Você viu? Aquele bichão? A gente vê umas carretas aí, né, atravessada em pista de rodovia e aquela muvuca. E essa foi inédita, hein? Um navio encalhando o canal de Suez lá no Egito. O comércio mundial todo dependente desse canal, muito dependente, né, Trali? Valeu, minha amiga, brigadão. Estaremos juntos logo mais, logo depois do Globo Esporte. Ótima semana para você. Obrigada, para você também. Obrigado, amém. Distribuição de comida levou centenas de pessoas ontem até a Rua Clélia, na Lapa, zona oeste aqui de São Paulo. A fila tomava conta de pelo menos 2 quarteirões. Muita gente chegou na noite de sábado
né? Gente que veio de tudo quanto é canto de São Paulo. Tinha gente que perdeu emprego, não tinha renda nenhuma, não tinha como comprar mais comida. A iniciativa foi de uma igreja que conseguiu doar 1.500 cestas básicas. Teve hora que a aglomeração gerou até um certo tumulto, né? A distribuição durou mais de 2 horas e, infelizmente, segundo os organizadores, pelo menos 1.000 pessoas voltaram para casa de mãos vazias. Não deu para todo mundo. Foi feito um cadastro e essas pessoas vão ter prioridade numa próxima doação. Esse é um retrato do Brasil de hoje, né? Quantidade de gente passando fome por conta da queda de renda e do desemprego. Mãe solteira com filha pequena, aluguel para pagar, desempregada, nada para comer também na geladeira. Essa é uma das muitas histórias nas filas por alimentos aqui na nossa grande São Paulo. Equipe do SP1 visitou 2 outros pontos de doação onde a procura aumentou demais na pandemia e as doações, infelizmente, caíram. A pandemia está muito ruim, porque assim, eu que sou a dependente da casa, né, e moro com a minha filha de 11 anos, né, paga aluguel, tem que se virar nos 30. A Valéria está desempregada. Quando dá, faz faxina. Com o agravamento da pandemia, ninguém chamou mais. Menos trabalho, menos dinheiro para manter as contas de casa. E às vezes já passei fome também, viu? Já passei fome, necessidade. Se não fosse essas doações que essas pessoas fazem, eu vou te falar, muito bom, viu? O projeto Ação contra a Fome fica na Vila Carrão, zona leste da capital. Já tem quase 28 anos que eles ajudam quem precisa. Tem arroz, feijão, café, açúcar, macarrão. Tem o básico que uma dona de casa precisa para sobreviver. Vem aqui, me dá um frango. Eu corto o frango para me tirar a semana, porque eu sozinha, né? Dá para comer 2 dias e eu vou levando na vida, minha filha. Com a pandemia, a procura aumentou 40%. Vem gente de várias regiões da cidade. Não é nem assim só pedindo alimento, é pedindo socorro mesmo, de não ter nada em casa. É uma coisa assim indescritível. A gente poder fazer alguma coisa, nem que seja um mínimo, para minimizar um pouco esse sofrimento. Agora, a gente vê cada história, crianças pedindo coisa para comer e não tem. Então, a gente não mede esforços assim para pedir ajuda para todo mundo para poder passar. E a alegria que eles ficam quando recebem uma cesta pequena, né? Que é pequenininha, mas, nossa, não tem o que paga. Na cozinha da igreja Nossa Senhora Aparecida e São Joaquim, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital, as panelas começam a trabalhar cedinho aos domingos. Antes da pandemia, eles traziam os moradores de rua aqui para a igreja, serviam almoço nesse espaço e acolhiam todos eles. Com a necessidade do distanciamento social, isso foi interrompido. Mas para não deixar ninguém com fome, agora as marmitas vão até quem precisa. Só que para tudo isso continuar, eles precisam de doações. No cardápio, que sempre tem arroz, feijão, carne, macarrão, dessa vez está mais escasso. A gente precisa que as pessoas voltem a fazer as doações, a gente precisa, não importa a quantidade, às vezes as pessoas elas não doam porque elas acham que precisa ser quantitativo. Tem que doar muito, saco de feijão, saco de arroz e não precisa. Se você tem um saco de arroz em casa nos ajuda, se você tem um saco de feijão, um saco de macarrão, um pacote de suco, é isso que nós precisamos. E de pouco em pouco a gente consegue fazer a refeição no domingo. É hora de rechear as marmitas com macarrão, purê e molho de salsicha. As 100 marmitas são entregues todos os domingos nas regiões mais carentes da Zona Oeste. Já aconteceu de nós fazermos aqui a comida e o pessoal sair para fazer entrega e de repente assim, não ter quase nada mais nas panelas e ligarem da rua falando, você consegue fazer só mais 10 comidas? Faltaram uma família, faltaram só algumas pessoas. E a gente olhava a panela e falava, não vai dar, eu não tenho. E a gente não fala não, a gente fala, vamos dar um jeito. Incrível, é um milagre da multiplicação. A gente consegue do nada fazer mais 10 marmitas, entregar. E tem gente que vem aqui na porta também embaixo pedindo alimento. Sabe, a gente consegue, é muito gratificante. É isso aí, é um milagre da multiplicação graças, né, a tanta gente com coração bom. Você pode ajudar esses 2 pontos de doação que a gente mostrou na reportagem. O contato do Projeto Ação contra a Fome na Zona Leste é o WhatsApp que está aí para você, ó. 998504872 E a Igreja Nossa Senhora Aparecida e São Joaquim fica na Rua Ministro Silva Maia, número 40, no Jardim Humaitá. Né? Eu agradeço muito a todo mundo que doa
e meus parabéns de coração, do fundo da alma, para vocês que estão fazendo esse trabalho belíssimo, em meio a essa dificuldade toda, pensando no próximo e ajudando. Parabéns. Cara, voltamos ao vivo com você, meio 33. Que muvuca é essa aí, Rafael? Imagem que nós não gostaríamos de ver, não gostaríamos de mostrar para você que está acompanhando o SP1. A gente sobrevoa agora o entorno da rua Barão de Duprá, região da 25 de março, pertinho do Mercadão. E a gente vê essa aglomeração, um monte de gente junto, várias sem máscaras. A gente consegue aproximar bastante a imagem do Globocop para registrar isso, esse detalhe. Mas essa situação que a gente não gostaria de ver, repito, só nesse miolinho, porque nas outras vias do entorno está tudo mais tranquilo. Tralha. Obrigado, Rafael. A imagem fala por si, né? Empresa contratada pela prefeitura aí para ajudar o serviço funerário chama vans escolares para ajudar a fazer o transporte de caixão. Thiago Scheuer. Os motoristas vão ter que fazer algumas adaptações, como tirar aquela faixa que indica que é van escolar, e esse serviço também foi oferecido a outros motoristas. No começo, eram 150 pessoas para 50 vagas. Obrigado, Thiago. E ainda o aumento na procura por remédios que comprovadamente não servem para o tratamento da Covid-19, muito menos para prevenir a doença. Cíntia Toledo. Tralha, a procura por alguns medicamentos subiu 700% em fevereiro deste ano, na comparação com fevereiro do ano passado. Isso também fez o preço subir. E o pior é que chegou a faltar remédio para pacientes de outras doenças, que realmente precisavam desses medicamentos para o tratamento. Valeu, Cíntia. O remédio é vacina e o remédio é a conscientização e a informação de qualidade. Já aqui, 12:50. Meio-dia e 47, voltamos ao vivo com você. O número de sepultamentos aqui na capital tem batido recorde nas últimas semanas. Mais uma face triste e trágica dessa crise sanitária que a gente está vivendo. A Prefeitura de São Paulo contratou de maneira emergencial uma empresa para fornecer mais carros de transporte dos corpos até os cemitérios da cidade. Thiago Scheuer fala ao vivo do cemitério São Luís, que atende a zona sul da capital. Tiago, bem-vindo, uma boa tarde aqui para você. Essa empresa chamou até van escolar para reforçar o serviço. E como é que vai ser feito isso? Vai dar conta? Enfim, o que é que você consegue atualizar para a gente, por favor? Fala, Tralli. Boa tarde para você e para quem nos acompanha no SP1. Pois é, São 50 vans que vão ser contratadas para fazer esse serviço. Também tem vans escolares aí no meio. Esses motoristas que estão parados aí praticamente um ano já, sem levar os alunos para a escola, com muito prejuízo, acabaram aceitando, esse serviço também. Essa empresa se chama Era Técnica. Ela foi contratada pela prefeitura por um prazo de 30 dias, um mês, num valor aí do contrato de mais de R$1.750.000. Agora, essa semana, esses motoristas estão passando por treinamento. 150 procuraram, só que só tem 50 vagas. Então, esses 50 estão fazendo esse treinamento essa semana. Eles vão ter que, no caso das vans escolares, retirar as faixas que escrevem ali, escolar, aquelas faixas amarelas, tem que retirar os bancos de dentro também. Esses motoristas, eu conversei com alguns deles, eles vão ganhar o equipamento de proteção individual também, estão passando por esse treinamento. E aqui no cemitério São Luís, na Zona Sul, a gente viu hoje entrando 5 carros funerários. Ainda não tem vans fazendo esse serviço. Você vai ver agora na reportagem os detalhes desse novo contrato firmado pela Prefeitura. O convite para os motoristas de vans escolares trabalharem com o transporte funerário chegou pelas redes sociais. Quem mandou foi o Wesley Florencio, presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares. Vai ter um serviço aí para vans escolares. Quem quiser fazer, já começa no sábado. Só que o serviço é bem delicado, tá bom? É serviço de transportar o defunto do hospital até ao cemitério. É constrangedor, mas a situação tende a piorar. E quem tiver interessado ou quiser passar por particular, a gente leva um choque, quando a gente fala isso, mas é o que eles estão precisando no momento.
A empresa que fez a convocação foi a Era Técnica, contratada emergencialmente pela prefeitura para fornecer 50 veículos para fazer o transporte de corpos. A empresa se reuniu com os interessados na sexta. A Sandra participou representando um amigo. Eu não vou fazer o trabalho devido que eu já tenho um trabalho que eu vou começar no dia 5. E esses meus amigos estão indo fazer sim, devido que eles estão com 4 prestações já atrasada, no valor de 2.800 cada prestação. Inclusive hoje eles já estão fazendo o treinamento. É uma semana de treinamento para fazer esse tipo de serviço. Ela disse que a empresa exigiu que as faixas amarelas que identificam a van escolar fossem retiradas dos veículos. E os bancos também. Um carro tem que estar descaracterizado do escolar. Ao término do contrato, que seria de 30 dias, eles vão dar um reembolso de R$500 para estar colocando novamente a faixa do escolar, né? E agora há pouco eu fiquei sabendo também que eles vão estar pagando para desinfetar o carro. Os motoristas contratados dizem que a empresa ofereceu R$ 28,00 por hora para que eles trabalhem entre 10 e 12 horas por dia. O presidente da União dos Transportadores disse que as condições oferecidas são muito precárias. Considerando a despesa que você vai ter diária, se trabalhar as 10 horas por dia, você vai ter uma receita líquida de R$150. R$150 com a despesa que você teve para adequar sua van transportando aí corpos, você teria que trabalhar 10 dias só para suprir essa despesa. Então, eu fico de coração partido vendo a nossa categoria ser explorada dessa forma. De acordo com os motoristas que aceitaram prestar esse serviço, a empresa Era Técnica prometeu fornecer roupa, equipamento de proteção. A gente tentou contato com a empresa, até agora não tivemos retorno. Serviço Funerário aqui de São Paulo confirmou que o contrato de emergência com a Era Técnica prevê a contratação de 50 veículos do tipo van, minivan ou furgão. E que com essa medida a capacidade do serviço de transporte funerário, que hoje tem 45 carros, dobra. SP1 faz agora mais uma vez um alerta extremamente importante. Não existe ainda um tratamento precoce contra a Covid-19. As únicas medidas para evitar a doença são máscaras, vacina, distanciamento social. Muitas pessoas, infelizmente, continuam tomando remédio de forma indiscriminada e até sem nenhuma orientação médica. A venda de alguns remédios aumentou muito do ano passado para cá. Dá uma olhada comigo aqui no telão, como chega a ser assustador, ó. Os 2 remédios mais procurados são a hidroxicloroquina e a ivermectina. A procura pela hidroxicloroquina, que é indicada para doenças autoimunes como artrite, lúpus, malária, teve um aumento de 173% em fevereiro desse ano, na comparação com o mesmo mês de 2020. A ivermectina, olha isso, gente, é um vermífugo, indicado para infecções, especialmente no intestino. Procura disparou para quase 770%, um aumento gigantesco aí do ano passado para cá. A procura por esses medicamentos aumentou depois de muita propaganda e notícia falsa na internet. A venda é permitida só com receita para outras doenças, como eu disse, mas tem paciente burlando a regra para se automedicar contra a Covid-19. Isso sem falar em médicos que indicam esses remédios sem nenhuma eficácia comprovada. Cíntia Toledo fala ao vivo de uma farmácia na Zona Sul de São Paulo. Cíntia, o que é que os farmacêuticos estão fazendo nesses casos aí? Se é que estão fazendo alguma coisa. Bem-vindo e boa tarde. Obrigada, Trali. Uma boa tarde para você, para quem acompanha a gente aqui no SP1. Olha, o pessoal aqui me disse o seguinte, Trali, os farmacêuticos têm checado bem a receita desses pacientes, desses clientes que chegam aqui e muitas vezes, quando gera alguma suspeita, tem ali uma quantidade excessiva do medicamento, eles ligam para o médico para checar se é aquilo mesmo. E olha, aqui já aconteceu de nessa hora descobrir que era uma receita falsa. E aí, claro, a venda não foi feita. Agora, quando a gente fala da ivermectina só, nessa rede de farmácias aqui, olha que aumento expressivo de procura. Vou dar os dados para vocês. Em fevereiro do ano passado, foram vendidas 1.418 unidades de ivermectina. Em fevereiro desse ano, mais de 16 mil, quer dizer, um aumento de 1.048%. Quando a gente fala da hidroxicloroquina, também teve um aumento muito expressivo na procura, especialmente no começo da pandemia. Vamos ver o que isso traz
quais os efeitos para a saúde das pessoas. A Bruna teve vários sintomas parecidos com os da Covid-19. Ela procurou um hospital e foi atendida. Mesmo sem o resultado do exame, a médica receitou o chamado kit Covid. Na prescrição, azitromicina, de 500 miligramas, e ivermectina, de 6 miligramas. Eu achei melhor não tomar o remédio. Deu uma semana, que era o tempo do exame, 5 dias úteis para sair o resultado do exame, e meu resultado deu negativo. Enfim, eu ia tomar um monte de medicamento à toa. Esses medicamentos não têm eficácia comprovada contra a doença. Até a farmacêutica Merck, responsável pela fabricação da ivermectina, fez um comunicado dizendo que não há dados disponíveis que sustentem que o medicamento funciona contra a Covid-19. Só em São Paulo, o uso excessivo deles pode ter provocado a morte de 3 pessoas. Outro paciente fez transplante de fígado e pelo menos mais 4 estão na fila, porque esses remédios, se usados indiscriminadamente, sobrecarregam o órgão. A Organização Mundial da Saúde publicou uma diretriz pedindo que a hidroxicloroquina, por exemplo, não seja usada para o tratamento preventivo da Covid-19. A Associação Médica Brasileira também disse que esses remédios não têm eficácia para o tratamento ou prevenção da doença e que o uso deve ser banido. O Conselho Federal de Medicina também não indica o kit. Nós não apoiamos kit Covid, nós não apoiamos tratamento precoce. Não tem uma única declaração institucional do Conselho Federal de Medicina apoiando o tratamento precoce. Essa determinação, essa decisão, ela pertence ao médico brasileiro. Mas em Santos, no litoral, um médico foi atacado nas redes sociais depois que se recusou a receitar os medicamentos. A paciente, uma advogada, divulgou o nome dele e o registro profissional na internet. Ela quis apelar comigo, quis impor que ela era advogada, que ela era influente na cidade e tal. Eu disse, não tem problema só ser influente. Acontece que é uma medicação que eu não me sinto segura de passar para esse nome, né? O médico processou a advogada e ganhou a causa na primeira instância. Nas farmácias, a procura por esses remédios disparou. Tivemos muitos casos, por exemplo, do antibiótico de azitromicina, uma prescrição com mais de 30 caixas em uma receita única. O farmacêutico ligou para o consultório médico para confirmar com o médico aquela prescrição e constatou que a receita era falsa. Para a diretora do Conselho Regional de Farmácia, o uso indevido desses remédios representa claramente um risco à vida. E qual é o grande risco desse tratamento, desse kit Covid? Que ele está utilizando medicamentos sem comprovação de eficácia, com risco que leva à saúde da população. Porque todo medicamento causa algum dano e esses danos podem ser até mais severos. Então, o paciente pode, com a utilização dos kits, não melhorar o Covid e, além de não melhorar, ele pode ter as sequelas da utilização dos mesmos. Minha gente, não é brincadeira isso não, né? Tem que ter a orientação correta, porque senão, você acha que vai ajudar e atrapalha. Felipe Diniz, bem-vindo, boa tarde, uma alegria tê-lo aqui. Como é que é esse negócio de jogo atrasado, porque a trave do campo não estava dentro do padrão da FIFA? Que doideira é essa? Pois é, Tralha, a gente acha que isso acontece em lugar de pouco desenvolvimento, mas não, viu? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o SP1. Aconteceu na Suíça, Tralha. O jogo era entre Suíça e Lituânia, jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Catar. E olha só, um dos gols, uma das traves, teve que ser substituída. Por quê? De um lado, o gol era maior do que o outro. Então, todo mundo se mobilizando para trocar as traves do jogo fora das especificações na Suíça, hein, Tralli? Resultado, o jogo atrasou o seu início por 15 minutos. E a gente vai mostrar também a história do Carlos Henrique, um menino de 4 anos, nasceu com um probleminha no olho, corintiano, fez uma cirurgia com a ajuda do Corinthians e agora ele vai precisar de mais uma. E mais uma vez ele quer o auxílio dos corintianos. É isso e muito mais, viu, Tralli? Já coladinha no SP. Já pensou se pega essa mania? O time não tá bom, né? A gente corre o risco de perder. Vamos diminuir a nossa trave. Diminui um gol aí.
É isso, vamos dificultar para o adversário. Um abraço. Valeu, obrigado. Vou saindo fora aqui, porque senão não dá tempo de trazer um pouco da repercussão do SP1 aí. O Ronaldo, vou escolar para levar caixão enquanto a categoria agoniza sem ajuda de nenhum governo. Seria cômico se não fosse trágico. Aqui também tem o Alexandre. Van escolar transporta a felicidade de criança. Agora vai transportar corpo sem vida. Que Brasil estranho, né? E aqui, para a gente terminar, o Ricardo que mandou essa foto da mãe dele tomando a primeira dose da vacina contra a Covid. Só felicidade. Valeu, Ricardo. Um beijo para sua mãe. Muito obrigado aqui por compartilhar energia boa. Terminou o SP1. Daqui a pouquinho você já pode rever nossas reportagens no Globoplay. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Fique em paz, se cuida e até amanhã.